Você já se perguntou por que certas dores continuam voltando, mesmo depois de tantos esforços para esquecê-las? Já percebeu como, por mais que tente seguir em frente, alguns padrões insistem em te puxar de volta para o mesmo lugar de antes? Talvez você ache que é azar, falta de foco, ou talvez esteja apenas olhando para a superfície. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência te controla, e você o chama de destino. A maior parte da sua vida não é vivida com clareza, é vivida no automático, repetindo histórias antigas, assumindo identidades que nunca escolheu, buscando reconhecimento em lugares que só sabem te negar. Você cresce acreditando que precisa se encaixar, que precisa provar, que precisa agradar. Mas tudo isso é só uma resposta inconsciente ao medo de não ser amado, ao medo de não ser suficiente. E quanto mais você tenta se adaptar ao que o mundo exige, mais você se distancia de quem realmente é. A alma começa a gritar, mas você está ocupado demais para ouvir. Jung chamava isso de perda de alma, quando você se desconecta tanto da sua essência que vive apenas na superfície da existência. Você funciona, mas não vive. Você produz, mas não sente. Você conquista, mas permanece vazio. A verdade é que a maioria das pessoas não vive, apenas sobrevive à própria história. Mas a cura começa quando você para de correr, quando você escolhe olhar para dentro, mesmo que doa, porque vai doer. O processo de individuação, como Jung chamava, não é bonito, não é rápido, não é fácil, mas é a única forma real de transformação. Você vai ter que encarar tudo o que evitou por anos. Medos, traumas, memórias, desejos proibidos, máscaras que criou para se proteger, personagens que aprendeu a interpretar. Você vai descobrir que parte do que achava que era nunca foi você. Foi só o que restou depois que o mundo terminou de moldar sua infância. E nesse confronto brutal com a própria sombra, algo começa a se revelar. Você não é seus traumas, nem suas culpas, nem os rótulos que te deram. Você é o que sobra quando tudo isso desaba. Mas para chegar nesse ponto, você precisa atravessar o caos. A sombra para Jung não é o mal em si. Ela é a parte de você que foi excluída porque não se encaixava. É sua raiva sufocada, sua sexualidade reprimida, sua intuição ignorada, sua sensibilidade ridicularizada, sua coragem escondida. Integrar a sombra não é se tornar alguém pior, é se tornar alguém completo. Porque só quem aceita a sua escuridão pode viver com plenitude na luz. E então, você começa a perceber. Quanto mais foge de si mesmo, mais atrai experiências que te forçam a olhar. Relacionamentos tóxicos, repetição de erros, vícios, síndromes. Tudo isso é o inconsciente tentando te acordar. A vida para Jung é simbólica. Nada é por acaso. Tudo comunica. As coincidências, os encontros, as doenças, os sonhos são formas da alma conversar com você. Mas para ouvir, você precisa silenciar o ruído do mundo. Nesse silêncio, você descobre algo que talvez nunca tenha sentido. Paz sem motivo. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque pela primeira vez você não está fugindo. Você para de lutar contra o que é e começa a se alinhar com o que pode ser. É nesse ponto que a sincronicidade acontece. As pessoas certas começam a surgir. Oportunidades aparecem quando você não está mais buscando com o desespero. Portas se abrem porque finalmente você está batendo nas que fazem sentido. Não é mágica, é coerência interna. A vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você vibra. E quando você começa a viver de acordo com a sua verdade, mesmo sem garantias, o universo responde com sinais claros. E esses sinais não convencem a mente. Eles tocam a alma. Mas para chegar até aqui, você precisa ter coragem de perder. Vai perder pessoas que não ressoam mais com seu novo estado. Vai perder lugares onde antes buscava validação. Vai perder a versão antiga de si mesmo. Mas no lugar dessas perdas, você encontra algo que jamais pensou. Presença. A presença de quem você é, quando não está tentando ser mais ninguém.
A presença de um silêncio profundo, que não assusta, mas acolhe. A presença de um amor interno que não precisa de aplausos para existir. Esse é o retorno à alma. É o renascimento que Jung descrevia como individuação, o processo em que você deixa de ser reflexo do mundo e se torna reflexo do seu próprio centro. E é aqui que tudo muda. A transformação verdadeira não começa quando você entende. Ela começa quando você aceita. Aceitar que você se perdeu. Aceitar que muita coisa que buscava não era amor, era fuga. Que muita dor que causou foi reflexo de uma dor ainda maior que você carregava dentro. O Carl Jung dizia que o autoconhecimento não te torna melhor do que ninguém. Te torna mais real. Te liberta da necessidade de parecer perfeito. Te permite ser humano. E nesse novo estado de consciência, algo começa a quebrar. O mito de controle. Você percebe que não tem controle sobre os outros, sobre o tempo, sobre os resultados, mas começa a ter domínio sobre o único lugar onde a vida de verdade acontece, dentro de você. É aí que a liberdade nasce. Não é a liberdade que grita, é a que silencia, a que não precisa mais provar nada, a que não depende mais da aceitação de ninguém, a que entende que tudo tem um tempo e que maturidade espiritual é confiar até quando a resposta é o silêncio. Nesse silêncio você vai lembrar de todas as vezes em que implorou para ser amado, em que se curvou para não ser rejeitado, em que se violentou internamente para manter alguém por perto. Mas agora você olha para trás com compaixão, não com culpa. Você entende que aquilo era o que você sabia fazer com a consciência que tinha. E agora que expandiu, pode escolher diferente. É nesse ponto que o mundo começa a te ver diferente. Não porque você mudou sua aparência, mas porque você se reconectou com sua verdade. E verdade tem presença. Você entra em um ambiente e algo muda. As pessoas não sabem explicar, mas sentem. É como se sua energia dissesse: eu estou aqui, inteiro, real, sem necessidade de convencer. E isso é raro, porque o mundo está cheio de vozes altas e almas ausentes, cheio de conselhos vazios e afetos condicionais, cheio de sorrisos falsos e vínculos frágeis. Mas quando alguém começa a viver de dentro para fora, é como se trouxesse um lembrete de que a alma ainda existe. O Carl Jung dizia que o mundo exterior nada mais é do que o espelho do mundo interior. E se você continuar tentando mudar o reflexo sem tocar a fonte, vai gerar em círculos. Por isso, o verdadeiro trabalho não é mudar o outro, é se libertar de quem você se tornou para ser aceito. Porque enquanto você viver em função da aprovação externa, estará sempre à mercê da rejeição. Mas quando começa a se bastar, o mundo se reorganiza. O que antes era escassez, vira transbordo. O que antes era medo, vira direção. O que antes era ansiedade, vira presença. E então, pela primeira vez na vida, você começa a ouvir sua intuição, não mais abafada pelo barulho do mundo, mas clara como uma bússola interna. Essa intuição não grita, não exige provas. Ela apenas aponta, sutil e certeira. É a voz da alma. E quando você começa a seguir essa voz, tudo muda. Você escolhe melhor, ama melhor, se relaciona melhor, trabalha melhor, não porque está buscando sucesso, mas porque está alinhado com quem realmente é. E nesse estado, os acasos desaparecem. Cada dor passa a ter propósito, cada perda um sentido, cada ruptura uma revelação, cada aparente atraso um preparo. E a vida, que antes parecia um campo de batalha, se transforma em uma jornada de retorno, não ao que você era, mas ao que sempre foi, antes do mundo te ensinar a duvidar de si. Essa é a maior conquista que alguém pode ter, voltar para si. E se reencontrar com algo que não pode ser ensinado, só pode ser lembrado. Um lugar onde a paz não depende do que você tem, onde o amor não exige ser merecido, onde o silêncio não é ausência, é plenitude. Você está chegando lá. Não porque já sabe tudo,
mas porque está disposto a desaprender o que te afastou de você. O Carl Jung dizia que o processo de individuação é uma travessia solitária. Mas não porque você está só. É porque ninguém pode fazer por você. Ninguém pode olhar a sua sombra por você. Ninguém pode integrar suas partes por você. Esse é o seu chamado, a sua iniciação, a sua travessia. E quando você aceitar esse caminho com sinceridade, a vida começa a te encontrar com mais leveza. Porque quando você para de correr do que sente, o que te assombra vira mestre. Quando você olha para dentro sem medo, o que era dor vira portal. E o que antes parecia o fim vira renascimento. Você não é aquilo que mostra, nem aquilo que pensa que é. No mais profundo silêncio da tua existência, vive uma parte esquecida, ignorada, reprimida, escondida sob as máscaras que o mundo exigiu que você usasse. Mas essa parte ainda pulsa, ela ainda vive, ela sussurra no vazio das noites em que você não consegue dormir, nos relacionamentos em que você não se sente inteiro, nas decisões que você toma sem saber porquê. É a tua alma chamando, pedindo retorno, clamando por integração. Carl Jung enxergava isso como a maior jornada da vida humana, o retorno ao self. O retorno ao que você sempre foi, mas esqueceu. Não se trata de se tornar alguém novo, mas de lembrar quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser. E nesse processo de lembrança, tudo desmorona. Você começa a enxergar que muito do que construiu foi um escudo, que muitas conquistas foram fugas, que muito do que você desejou nunca foi seu desejo de verdade. Foi desejo herdado, condicionado, programado. E essa dor de perceber que viveu pela metade é o primeiro portal da transformação real. Jung não prometia conforto, ele prometia inteireza. Mas ser inteiro exige atravessar o deserto, exige aceitar o colapso como parte do renascimento. Você vai perder pessoas, lugares, status, até mesmo sua identidade, mas vai ganhar algo infinitamente mais valioso: sua essência. A alma só encontra repouso quando é ouvida. E ela não fala na linguagem da mente, fala em símbolos, em sonhos, em repetições que incomodam, em dores que voltam, em silêncios que gritam. A alma não quer que você compreenda. Ela quer que você sinta, que se entregue, que mergulhe. E o ego resiste. Ele odeia o desconhecido, odeia perder o controle. Mas é justamente essa rendição que abre a porta da cura. Jung chamava isso de individuação, um processo longo, doloroso, mas profundamente libertador. É quando o ego se curva diante da alma, quando você para de se identificar com os papéis e começa a viver com presença. Nesse caminho, você vai encontrar a sua sombra, vai ver o pior em si mesmo, vai sentir raiva, vergonha, tristeza, vai descobrir o quanto reprimiu, o quanto mentiu para si mesmo. Mas ao encarar a sombra, você começa a recuperar o poder. Porque o que você nega te domina, e o que você aceita se transforma. Você não precisa ser perfeito, precisa ser honesto. Precisa ter coragem de se ver inteiro, de aceitar o feio junto com o belo, a dor junto com o amor, a perda junto com o crescimento. Não existe luz verdadeira sem a travessia da escuridão. Tudo que é real passa por ela. A maioria das pessoas foge da dor, mas Jung ensinava: é na dor que mora o despertar. A dor é a mensageira da alma. Ela mostra onde você se perdeu. Ela te obriga a parar, a olhar para dentro, a perguntar: quem sou eu sem tudo isso?
E a resposta não vem da lógica, vem do silêncio, da solitude, da escuta profunda. Nesse silêncio, você vai perceber que muitas vezes buscou fora o que sempre esteve dentro, que correu atrás de amor quando precisava de autoaceitação, que quis provar valor quando só precisava se acolher. A cura começa quando você para de lutar contra si, quando deixa de tentar agradar, quando solta o que não cabe mais. É nesse espaço nu, desprotegido e verdadeiro que a alma aparece. E quando ela aparece, o mundo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de estar nele. As relações se transformam, os desejos se alinham, as oportunidades começam a fazer sentido e você sente, talvez pela primeira vez, que está exatamente onde deveria estar. Mas esse estado não é constante. Ele oscila, porque a jornada da alma não é linear, é espiral. Você vai cair, vai duvidar, vai querer desistir. E tudo bem. Jung dizia que a psique se movimenta em ciclos, que cada crise traz uma chance de renascimento, que cada volta à escuridão é uma oportunidade de trazer mais luz. O segredo não é se apegar a nenhum estado, nem ao auge, nem à queda, mas se manter consciente, presente, observador. A individuação não te transforma em um ser iluminado, te transforma em um ser inteiro. E ser inteiro é reconhecer que há sombras, que há contradições, que há dores que nunca vão embora, mas que você pode aprender a dançar com elas. A dança da alma não é sobre perfeição, é sobre ritmo, é sobre escuta, é sobre autenticidade. Jung dizia que tudo aquilo que você evita olhar te controla, e tudo aquilo que você aceita olhar te liberta. Por isso, a verdadeira coragem não está em vencer o mundo, mas em encarar a si mesmo. Você pode ter tudo, dinheiro, status, fama, mas se não tiver integridade interna, continuará vazio. Porque a única riqueza real é a paz de ser quem se é. E essa paz só nasce quando você para de fugir. Você não é a imagem que criou, não é o papel que interpreta, não é a versão editada de si mesmo que mostra aos outros. Você é muito mais. Você é sonho, é trauma, é desejo, é medo, é sombra, é luz, é caos, é criação. Você é a travessia e o destino, ao mesmo tempo. E quando aceita essa complexidade, tudo muda. Você para de querer se encaixar, começa a honrar sua diferença, começa a respeitar sua dor e a ver beleza na sua imperfeição. O mundo não precisa de mais pessoas perfeitas, precisa de pessoas inteiras. Pessoas que olham nos olhos, que sentem de verdade, que não fingem mais. A sombra que você carrega é ao mesmo tempo o seu maior medo e a sua maior potência. Ela guarda a criatividade que foi reprimida, o amor que foi negado, a coragem que foi esquecida. Integrar a sombra é se tornar capaz de criar, de amar, de se transformar. Mas isso exige presença, exige tempo, exige escuta. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar é um ato de radical amor por si mesmo. Você não precisa se provar, precisa se permitir, se acolher, se honrar. O mundo pode continuar caótico, acelerado, superficial, mas você pode se tornar um centro silencioso no meio disso tudo, um ponto de paz, de lucidez, de presença. E a partir daí, tudo que é verdadeiramente seu começa a te encontrar. Não porque você correu atrás,
mas porque você se tornou um lar.